essa videoaula feita especialmente para você. Questões inéditas, crime totalmente diferente, crime na política social, levanta e vai. Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Fernandes e estamos aqui de volta com a parte 2 de Criminologia e Segurança Pública. Se por acaso você já caiu direto nesse vídeo na parte 2, clica aqui em cima, ó, bem aqui, tá aparecendo para você aí, nós já temos a parte 1 disponível, só clicar lá e assistir. E conforme eu for postando conteúdo focado aí no seu concurso da PM do Ceará, eu vou colocando aqui na playlist. Show de bola? Levante e vai rumo à aprovação. E aí, aquela coisa de praxe. Se você não está inscrito, aperta o sininho, se inscreve, ative as notificações, compartilha, deixe o seu comentário aqui para a gente saber como é que está o andar da carruagem, das aulas aqui. E se você quiser, segue a gente lá no Instagram. Tá a cara aparecendo aqui para você, prof.robertofernandes, beleza? Eu vou soltar aqui aquela vinheta esperta e a gente já volta diretamente da parte que eu parei na parte 1. Vai lá! Show de bola! Então, a gente parou aqui na extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Tá bem tópico, bem rápido também, esse tópico aqui não tem muito segredo. Vamos lá, qual que é a extensão da criminalidade no mundo e no Brasil? Quando ele fala isso, o que ele quer saber de você? Ele quer saber o seguinte: quais são os fatores sociais da criminalidade? Ou seja, o que influencia a criminalidade numa sociedade? No edital ele diz a extensão, até onde vai essa extensão da criminalidade no mundo e no Brasil. Vamos lá, então primeiro a gente tem que entender o que vai influenciar a criminalidade numa sociedade, ou seja, quais são os fatores sociais da criminalidade. Então nós temos aqui, primeiro de tudo, o sistema econômico, que o sistema econômico vai trabalhar a ideia da má distribuição de renda, a desigualdades sociais, o poder aquisitivo de parcela significativa da população, é aquilo, poucos com muito e muitos sem nada. E isso aí gera uma situação delicada que às vezes a pessoa fala: não, por que fulano tem tudo isso e eu não tenho nada? Então eu vou buscar aquilo que é dele para mim. E o fechamento de indústria aí, de empresas, principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos passando, graças a Deus aí o avançar da vacinação, tá aparecendo aí uma luz no fim do túnel. A gente espera que a gente saia disso daí, se Deus quiser. E a coisa tá andando, tanto que tá saindo edital aí, né? Essa aula aqui é com base no edital que acabou de sair agora, bem recentemente. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo no dia da saída do edital. O edital saiu, como ele saiu, acho que foi antes da meia-noite, alguma coisa. Deu tempo de montar o material e já comecei a gravar aqui o conteúdo. Então, olha só, o sistema econômico vai gerar o quê? Os fatores sociais de criminalidade. E com isso, a extensão da criminalidade chega uma situação, gigantesca. O que mais que eu posso ter aqui? Eu tenho ainda o fator social ligado à pobreza e à miséria, que aqui é algo que causa o sentimento de revolta em algumas pessoas da sociedade. A questão da exclusão social. Quando se fala em pobreza e miséria, há uma exclusão social por parte de determinadas pessoas da sociedade que já exclui automaticamente quem está ali abaixo da linha da pobreza, da miséria. E a questão também que gera pobreza, miséria, o desemprego. Com isso gera os fatores aí de criminalidade, e a gente vai tendo uma extensão da criminalidade indo para todos os marcos da sociedade, todos os campos da sociedade como um todo, e isso se abrange no mundo, se você for olhar. Então, em países muito pobres, você vai ver que a criminalidade, a taxa de criminalidade, a extensão ali é muito grande, é gigantesca. Lógico, esses fatores sociais da criminalidade, eu resumi nesses dois aqui, mas tem muito mais. Tem até a questão da televisão.
da imprensa, caso você não saiba. Às vezes você está ali, né, na questão desempregado, mas está se segurando, a imprensa começa, a televisão começa a mostrar coisas que você não pode ter naquele momento, e aí você quer ter aquele objeto de desejo e acaba fazendo coisas erradas com o intuito de obter aquele objeto de desejo que a imprensa, que a televisão fique toda hora gritando ali na sua cara. É a mesma coisa quando você acessa aqui as redes sociais pelo seu celular e começa a aparecer propaganda. Já reparou? Você clica em alguma coisa, curte uma foto de algo, de uma propaganda, daqui a pouco já começa a aparecer propaganda só daquilo. Então a coisa é bem rápida também nesse sentido. E com isso faz o quê? A gente ter os fatores sociais da criminalidade e, contrapartida, uma extensão da criminalidade no Brasil, principalmente. Show? E aí, deixa eu sair da frente, porque aqui me interessa uma situação interessante que a gente precisa conversar. Olha só, crime de colarinho branco que apareceu na tela aí pra você. E aí eu coloquei um cara aí todo engravatado, colocando várias notas aí no bolso. E aí você deve me perguntar, professor, o que é isso? Crime de colarinho branco é pessoas pobres que cometem? Como é que funciona aqui dentro dessa extensão da criminalidade? Então, quando a gente fala da extensão da criminalidade, você precisa verificar o seguinte: não é só pobre que comete crime. Pessoas abonadas, ricas, políticos e por aí vai também cometem crime. Aqui não é pela questão que pelos esses fatores sociais que nós estudamos aqui, inicialmente, que é o que faz o crescimento aí exagerado da criminalidade. Aqui nós temos outros fatores sociais da criminalidade para que ocorra o crime de colarinho branco. Mas primeiro vamos entender o que é o crime de colarinho branco. Crime de colarinho branco é cunhado dentro do crime, dentro da criminologia, na seguinte situação: colarinho branco é aqueles crimes cometidos pelas pessoas que usam gola branca, como é o exemplo aqui, ó, o exemplo aqui da foto. Peraí, professor, que não entendi nada. O que é gola branca? Gola branca quer dizer, significa que dentro das empresas, quem usa camisa social de gola branca é somente os empresários, diretores, gerentes. Ou seja, pessoa ali que está num patamar melhor, acima da maioria. Chefes, por exemplo. Políticos. Então, esse pessoal, quando comete crime, eles cometem um crime chamado crime de colarinho branco. E esse crime, diferente dos crimes que a população comete, aqui o cara não usa uma arma de fogo, não usa aqui de violência, grave ameaça. Sabe como é que ele comete esse crime? Na caneta, desviando verba, falsificando assinatura, algo nesse sentido. Por isso, crime de colarinho branco. Crime cometido pela alta elite. E aí eu te pergunto, crime de colarinho branco causa um estrago grande ou pequeno, se comparado, por exemplo, a um crime de homicídio? Crime de homicídio e crime de colarinho branco, qual causa o maior estrago na sociedade? Ora bolas, vamos pegar um exemplo aqui de políticos, por exemplo, que desviam verba da educação, da saúde, da alimentação, da educação. Meu querido, olha o estrago que ele causa naquela cidade, naquele município, naquele estado. Então, por exemplo, na questão da educação, ele desvia verbas da educação, não tem dinheiro para pagar professores, as escolas todas aos pedaços. Como é que fica a educação naquela região, naquela cidade, naquele município, naquele estado? E na questão da saúde, então, você viu aí, nós tivemos alguns casos aí durante a pandemia de desvio de verba aí para comprar oxigênio, agora já estão falando aí em propina da vacina e por aí vai. Olha onde vai a coisa. Então, crime de colarinho branco aqui é que causa um estrago muito grande na sociedade. Então, quem comete esse crime aqui não é qualquer um. Fechou? Mas aí nós temos uma outra modalidade de extensão da criminalidade no Brasil e no mundo, que é o crime de colarinho branco. Tranquilo? Pegou o jeitão da coisa? Então vamos lá. Vamos aqui ver o que nós temos aqui. Temos uma questão. Vamos trabalhar essa questão. Vamos ver se você pegou o jeito aí.
Vamos lá, bora treinar. E aí tá aí a questão. Eu vou pedir para você pausar o nosso vídeo. Então pausa aí, faça a questão e depois volta comigo aqui para a gente conseguir conversar. Então vamos lá. Você já pausou e aí eu vou fazer com você aqui. Então deixa eu só pegar a caneta verde aqui. Ó, VUNESP 2014. Pode-se citar como um dos fatores sociais desencadeantes da criminalidade o quê? Letra A, condições favoráveis de habitação ou moradia. Brincou, né? Brincou. Se a condição favorável de habitação e moradia, isso não vai desencadear a criminalidade, não vai ter uma extensão do crime em cima disso. Depois, o desemprego. No caso dos crimes de colarinho branco. Opa! O desemprego no caso de colarinho branco. Lembra que eu falei sobre colarinho branco? Né? Desemprego? Não, nada a ver, né? Depois C, a migração pela facilidade de adaptação em hábitos culturais e sociais. Também nada a ver. Se eu tenho a migração e tenho a facilidade, isso não vai me gerar uma extensão, não vai ser um fator que vai desencadear a criminalidade e, consequentemente, ter a sua extensão. Opa, olha esse daqui, ó, crescimento populacional ordenado e planejado. E aí, se a cidade está crescendo de forma ordenada e planejada, então eu não vou ter um fator desencadeante, uma extensão da criminalidade. Agora, olha a letra E, a pobreza nos casos de crime contra o patrimônio. Opa, foi aquilo que a gente acabou de conversar até agora. Então a letra E é o nosso gabarito. Show de bola? Então eu tenho certeza que você acertou essa questão aí. Vamos adiante? Vamos lá. Opa, tem mais uma. Vamos lá treinar mais uma. Então tá aí na tela. Vou jogar aqui para você. E você vai fazer aquilo. Você vai dar pausa. Vai responder e volta comigo. Então pausa aí e vai comigo. Bem, agora que você pausou e respondeu, vamos aqui. VUNESP 2014. A respeito dos fatores condicionantes e desencadeantes da criminalidade, é correto afirmar que apenas jovens pobres cometem crime. Será que só jovens pobres cometem crime? A gente acabou de conversar sobre isso, né? O que não é o caso dos jovens de classes sociais mais abastadas. E aí, então acho que essa aqui tá errada, né? Vamos para B. A desagregação familiar vivida por uma criança ou adolescente necessariamente o conduzirá a uma carreira criminosa na vida adulta. Então, só a questão da pessoa sofrer uma desagregação familiar vai necessariamente conduzir ele à carreira criminosa? Eu acho que não, hein? C. De acordo com as estatísticas, a mulher comete menos crime que o homem. Opa, essa letra C aqui parece estar correta. Eu acho que ela está correta. Vamos verificar as demais, porque as outras aqui a gente consegue eliminar. Não há qualquer constatação de aumento na prática de crimes em períodos de guerra ou revoluções. Ora, meu amigo, em momento de guerra é que explode a criminalidade, porque gera fome, gera pobreza, entre outras coisas. E a letra E. A baixa produtividade escolar, o analfabetismo e o precoce abandono escolar são características raramente observadas nos criminosos de classe sociais baixa. Pelo contrário, né? Que se você pegar os criminosos da classe social baixa, eles têm em comum essa característica. Então a letra C tende a ser o nosso gabarito. Vamos confirmar aí. Show de bola? Bem tranquilo. Lembra, essa aqui é bem a cara da sua banca, esse tipo de questão. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a letra C, que aí já vamos entrar em outro conceito e tópico do seu edital. De acordo com as estatísticas, a mulher comete menos crime que o homem. E aí realmente, se você for analisar por presídio, você vai ver, presídio, a maioria, 90% aí é composto por homens. Tem presídio feminino? Tem. Tá lotado? Tá lotado. Mas se você contar nos dedos, quantos presídios masculinos temos e femininos nós temos, né? Não tem nem comparação. Então, realmente, a questão criminológica, a mulher comete menos crimes do homem, que o homem. Cuidado com questão que diga, mulher não comete crime, homem que induz a mulher ao cometimento de crime. Então, cuidado com esse tipo de questionamento, para você não perder. Show? Levanta e vai, vamos adiante ainda, tem muita coisa para estudar.
Vamos estudar agora o próximo tópico do seu edital, que fala o crime como fenômeno isolado. E aí ele fala estudo do homicídio. Quando ele fala estudo do homicídio, não tem outra regra a não ser estudar o artigo 121 do Código Penal, que vai tratar do crime de homicídio. Então, antes de eu sair da frente aqui, o que eu quero deixar claro com você? Olha só, pessoal, para a gente poder ganhar tempo, e eu também acho que a banca não vai aprofundar no crime de homicídio, ele quer saber se você tem uma análise, um conhecimento com base na criminologia no crime de homicídio. Então você sabe que o homicídio acontece na sociedade, que o homicídio envolve pessoas humanas, beleza? Beleza. E que acontece porque nós temos uma cultura envolvida aí dentro daquela sociedade. Ai, professor, então quer dizer que lugar que não tem cultura não comete homicídio? Não estou dizendo isso. Mas dentro daquele conceito principiológico que nós estudamos, a ideia de crime é isso. Show? Feito isso, vamos analisar então o homicídio aqui, mas de forma bem rápida, do Código Penal. Então, primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui para você, ó, artigo 121, tá aí. E aí, nós temos lá no artigo 121, logo de cara, o homicídio simples. O que é o homicídio simples? É matar alguém. E eu vou ter uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, homicídio simples é aquele que não é qualificado, se caso perguntarem na prova. E homicídio simples é assim, matou alguém é homicídio simples. Mas é muito raro a gente ter homicídio simples, porque 99,9% do caso, quando o homicídio é doloso, ou seja, houve a intenção de matar, ele vai ser qualificado. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois, eu tenho aqui, ó, o caso de diminuição de pena do homicídio. E ele diz: se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, falou em diminuição de pena, eu tenho um homicídio privilegiado. O que é homicídio privilegiado de forma bem rápida e bem sucinta aqui para você? É quando o cara, por exemplo, aqui nessa primeira passagem, que ele fala aqui, ó, relevante valor social ou moral, é quando o cara, por exemplo, mata ali o traidor da pátria. A ideia é essa aqui que normalmente a doutrina diz. Ou quando ele vai agir sobre domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então aqui ele vai sofrer ele vai estar tomado pelo domínio da violenta emoção. Então aconteceu algo que fez ele perder o controle, ficou dominado ali pela violenta emoção. E aí, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, ou seja, a vítima provocou ele, e aí ele vai lá e mata alguém. Tudo bem? Então pode acontecer isso daqui. Então eu vou dar um exemplo para você, que pode acontecer o pai que acaba matando o estuprador da filha de 5, 6 anos. Ele vai entrar aqui no caso do homicídio privilegiado. Entra nessa situação aqui. Beleza? Então, de forma bem rápida, gente. Essa parte aqui não vamos aprofundar, porque você precisa só ter uma noção. E aí depois, homicídio qualificado. E aí no parágrafo 2º nós vamos dizer, vai trazer quais são as formas ou as qualificadoras. Então essas primeiras qualificadoras aqui, depois você dá uma lida com calma aí, anota. Show? E eu vou chamar a sua atenção para essa segunda qualificadora, eu vou sair da frente aqui, que é a questão do feminicídio, que está em voga, está acontecendo muito feminicídio aí, principalmente aí com a questão da pandemia. E aí o que é feminicídio? É homicídio contra a mulher por razões de condições do sexo feminino. Show? E aí considera-se, aqui no parágrafo 2º considera-se que há razões de condições do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar. Além disso, também será homicídio qualificado contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144. 144 a gente já estudou, que é os órgãos de segurança pública, integrantes das forças prisionais e força de segurança nacional no exercício da função em decorrência dela. E esse último aqui, que entrou agora, bem recente, com emprego de arma de fogo e uso restrito ou proibido. Então anota aí
essas qualificadoras. Show? Ainda nós temos aqui o homicídio culposo. Quando a gente fala em homicídio culposo, é que a pessoa agiu com negligência, imprudência ou imperícia. Show? Depois nós temos, e aí deixa eu sair da frente de novo aqui, as causas de aumento do pena. Quando o homicídio terá a pena aumentada. E aí eu vou pedir para você dar uma lida com calma depois aqui, que aqui não tem segredo. É ler mesmo, tá? Não tem segredo. Depois você lê aí e levanta e vai. Show? Então, deixa eu já ir adiante aqui. Vamos falar de um outro tópico do seu edital. A classificação de dos tipos criminosos. E aí o edital traz quais os tipos que nós precisamos estudar e analisar. Então é o criminoso nato, o criminoso ocasional, habitual ou profissional, passional, alienado, menor delinquente juvenil e a mulher criminosa. Então vamos lá, então, estudar a classificação dos tipos criminosos. Preparei que tem muita informação. E aí eu vou sair da frente, vou mudar aqui a posição para a gente conseguir estudar. Olha aí, meu querido. Quando a gente fala da classificação dos tipos criminosos, e de acordo com o que ele pediu, ele está pedindo de forma indireta a classificação de César Lombroso, que é quem eu coloquei aqui para você. Então, César Lombroso foi um grande estudioso, médico aí, foi o grande nome da famosa escola positiva. Não vamos entrar nesses detalhes porque a banca não pediu, mas esse cara aqui, ele que classificou os criminosos em nato, louco, ocasional e passional. E o que é cada um desses aí, de acordo com o que o edital pede. Então, o nato é um cara atávico, selvagem. Então, o que é um criminoso nato? Anote isso aqui. Eu acho que se cair na sua banca, na sua prova, algo de classificação do criminoso, vai cair essa. Essa é a mais conhecida e a mais cobrada por todas as bancas. Criminoso nato, Lombroso se referiu ao criminoso que nasce criminoso, que nasce com tendências criminológicas. Então ele é um escravo da sua hereditariedade. Então ele nasce criminoso e ele tem características próprias de um criminoso. Então o Lombroso lá no seu livro, nos seus estudos, ele dizia, o cara que tem orelhas muito grandes, tipo um dumbo, uma testa de amolar facão, lábios canudos, olhos muito grandes, isso é característica de criminoso. Portanto, o cara seria um criminoso nato. Anotou? Então, criminoso nato é uma característica inerente à própria pessoa. A pessoa nasce criminosa. Ele é um ser atávico e, portanto, ele é um ser selvagem. Depois ele diz, louco é aquele cara, aquele criminoso perverso, alienado mental, que deve permanecer em hospício. Então, louco não tem segredo. Louco é louco, 13, biruta, rasga dinheiro, come bosta e por aí vai. Beleza? Ocasional é aquela pessoa que diz assim, ó, que a gente costuma falar, a ocasião faz o ladrão. Então, a pessoa, no primeiro momento, não quer cometer crime, mas tem uma tendência interna, e aí ela só espera um momento adequado para ela. E ela fala, puta, eu não queria, mas tá dando sopa ali, vou fazer isso. E aí faz. Então, ocasional é ocasião faz a ladrão. Então ele não é um criminoso habitual, somente quando ele tem a ocasião ali gritando, caiu no colo dele, ele faz. Já o passional está ligado à paixão. Ou seja, é aquele cara que age de forma impulsiva por questões de paixão, ele é muito nervoso, ele é exaltado e, de acordo com o Lombroso, normalmente é o cara que se apresenta às autoridades. Ou seja, ele se arrepende, ele fala, naquele momento eu fiquei descontrolado, eu não aguentei ver aquela cena, e etc, e etc. Tranquilo? Bem rápido e bem sucinto, não tem como você errar a questão de prova. E aí, dentro da classificação, deixa eu mostrar aqui para você, ó, deixa eu voltar um slide. Ele pede a mulher criminosa. Só que ele não diz qual mulher criminosa ele quer que a gente analise.
Então eu cheguei à conclusão seguinte: se toda a classificação bateu em cima de César Lombroso, ele está pedindo aqui para você a mulher criminosa de acordo com Lombroso. E Lombroso realmente fez o estudo da mulher criminosa. Então, meu querido, eu quero que você entenda que essa classificação que eu vou estudar com você é a classificação de César Lombroso sobre a criminalidade feminina. E aí, o Lombroso fez esse estudo aqui, ó, foi baseado nos aspectos físico e pesquisa com mulheres presas. Então, Lombroso, para classificar a mulher como criminosa, ele unicamente e exclusivamente trabalhou com mulheres presas. E isso é uma crítica, muito se faz, porque o universo que ele fez, a pesquisa foi só de mulheres presas. E as outras mulheres? Ele não levou em consideração. Então, ele já iria chegar a uma conclusão única e exclusiva. Vamos lá. Essa classificação e o que está escrito aqui é de acordo com Lombroso. Que fique bem claro isso, tudo bem? Então vamos lá. As mulheres degeneradas são divididas em prostitutas e criminosas. Então Lombroso dividiu a mulher em duas categorias. Na questão das prostitutas, que é uma característica similar ao homem delinquente, que tem muito desejo sexual, alcoolismo, não apresenta grandes perigos à sociedade. Diferente da mulher delinquente, que é uma classe mais rara. Lembra que eu disse para você que mulher, se você botar na balança, ela comete muito menos crimes? E aí elas normalmente são anormais e degeneradas. Olha o que ele diz, que são degeneradas. Mais perversas que os criminosos e possuem traços masculinos, cometem assassinato, envenenamento, praticam tortura e apreciam o sofrimento alheio. Fazem parte de gangues, são inimigas da sociedade, possuem traços degenerativos, apetite sexual exacerbado e rejeição à maternidade. Possuem assimetria craniana, estrabismo, dentes irregulares, clitóris pequenos e grandes lábios vaginais. Então, olha só, o Lombroso trabalha muito o aspecto físico. Você já viu isso lá quando a gente falou do criminoso nato. E o mesmo ele faz para a criminosa nata. Então ele se baseia em aspecto físico para classificar uma mulher como mulher delinquente. Então, de novo, essa questão da criminalidade feminina, eu fiz a análise com base nos estudos de César e Lombroso. Show? Beleza, vamos adiante aqui. E aí agora nós vamos verificar ainda uma outra classificação, mas agora de acordo com o Henrico Ferri. O Henrico Ferri é da mesma escola de Lombroso, escola positiva, e ele classificou, entre outros, o criminoso em habitual ou profissional. Então assim, o Henrico Ferri tem uma classificação com outros nomes, mas eu estou focando só no que o seu edital pediu para a gente não bater cabeça aqui. E o que seria o criminoso habitual ou profissional? É aquele que faz do crime a sua profissão. Então o cara vive daquilo, o cara não faz a outra coisa senão viver do crime. E o crime é sua profissão. E aí a gente pode citar o exemplo do curandorismo. Isso, é isso mesmo, beleza? Então, essa é a ideia do Ferri, do criminoso habitual ou profissional. Ele faz do crime a sua profissão, o seu dia a dia. Show? Vamos lá. E aí nós temos aqui um outro tópico do seu edital, que é as atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade. Se eu não me engano, isso aqui acho que é o último tópico, a gente está indo finalmente para a parte da criminologia. Daqui a pouco a gente continua com segurança pública. Vamos lá, quando ele fala nesse tópico 7, atividades repressivas, preventivas e educacionais para diminuir os índices de criminalidade, basicamente ele está falando sobre a prevenção criminal. E aí você precisa anotar o que é prevenção criminal. Então, prevenção criminal é o conjunto de ações que visam evitar direta ou indiretamente a ocorrência do delito. E ele pode agir de forma diretamente ou indiretamente. Então, de forma direta, são as políticas criminais,
como por exemplo o regime prisional, a aplicação da pena. E de forma indireta ou indiretamente são as políticas sociais, a melhoria nas condições da vida. E aí você vai ver que bate muito aquela ideia do controle social que nós já estudamos. Então, prevenção criminal, anota aí, é o conjunto de ações que vão visar aí evitar que se cometa de forma direta ou indiretamente a ocorrência de um fato delituoso. E aí pode ser através de órgãos públicos ou melhoria das condições de vida, ou seja, políticas sociais. O que mais que eu preciso conhecer aqui sobre a prevenção criminal? Deixa eu sair da frente aqui para ajudar você, para você não ficar perdido aí na hora de copiar. Então, aqui, ó, dentro da prevenção criminal nós temos as classificações, ou seja, as classificações dos sistemas de prevenção que o seu edital pede. Nós temos a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Muito cobrado isso em prova, hein? O que é a prevenção primária? Aqui a ideia é que eu vou trabalhar toda a população como um todo, com políticas públicas, como educação, saúde, emprego e lazer. Se eu vou trabalhar a população toda como um todo, será que ela vai ser eficaz, muito eficaz? Não, né? Porque eu estou trabalhando todo mundo. E ela vai atuar a longo prazo. Então ela começa a ter resposta ao longo do tempo. Então veja bem, se eu consigo dar educação à população, saúde, trabalho, lazer, eu vou ter o quê? Uma redução da criminalidade. Mas isso a um longo prazo, porque a curto prazo isso aqui não é muito eficaz, mas a longo prazo a prevenção primária ela se torna um pouco mais eficaz. Então, prevenção primária, eu vou atuar na população como um todo. Com o quê? Com políticas públicas, dando educação, alimentação, lazer, saúde. Já a prevenção secundária, eu vou atuar em grupos específicos. Que grupos específicos são esses? São onde eu tenho potenciais ou eventuais criminosos. Ou seja, atenção onde os índices de criminalidade são mais elevados, setores da sociedade que pode vir a padecer de problema criminal. Então aqui eu vou atuar naquela comunidade que tem muito aquele tráfico de drogas e por aí vai. E aí eu vou atuar a médio prazo. Então guarda para a prova. Primária, toda a sociedade com políticas públicas. Prevenção secundária, eu vou atuar em determinada camada da sociedade. Que camada que é essa? Onde eu tenho altos índices de criminalidade. E vou atuar de médio a curto prazo. Show? Já na terciária é a diferente e é mais fácil de você lembrar. Eu tenho destinatário certo. Eu vou atuar em cima de pessoas determinadas. Que pessoas são essas? São as pessoas que estão presas. Olha lá, o detento. Então atua na fase da execução da pena sobre o condenado. Para quê? Para que eu possa ressocializar ele, cuja finalidade é evitar a prática de novos crimes, busca evitar a reincidência. Então aqui, olha só, terciária, população carcerária, e vai atuar a curto e a médio prazo. Show de bola? Então se você colocar na balança, qual é a menos eficaz? E aí, a menos eficaz seria aqui a terciária segundo a doutrina. Não sei se a sua banca vai entrar nesse mérito. Mas, vamos lá. Lembrando, primária, toda a população. Vou aplicar políticas públicas. Secundária, a determinada camada da sociedade, ou seja, aqueles locais com maior incidência de crime. E a terciária, um público direto, a população carcerária. Beleza? Show de bola? E aí, nós vamos começar então a questão de segurança pública. Vamos trabalhar agora a parte de segurança pública. Mas, meu querido e minha querida, isso só vai ser em outro vídeo, com certeza. Porque aqui já deu mais de meia hora aqui e a gente está dividindo aí. Então,
Depois eu posto para você a parte 3, que aí vai ser a parte da segurança pública, porque eu estou trabalhando em conjunto a criminologia e segurança pública, e tudo vai estar sempre aqui disponível aqui para você. Tudo bem? Então, obrigado por ter assistido. Não esquece de deixar seu comentário. Levanta e vai, e vamos gabaritar a questão rumo à aprovação. Valeu, te vejo no próximo vídeo. Abraço.